Deus. Te adoramos, Senhor. Abra sua boca nesta manhã e adora a Deus. Expressa a tua adoração a Deus. Não se cale, abra sua boca e adore a Deus. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Tu és santo, Pai, tu és santo, 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 Pai, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Tu és santo, Senhor, tu és santo, 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 Senhor. Nós te adoramos, Pai, nesta manhã, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Nós te adoramos, Senhor, nesta manhã e nos falamos: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso e toda a terra está cheia da sua glória. Nós te adoramos, Senhor, ovacionamos o seu santo nome, ovacionamos, Senhor, a sua grandeza, ovacionamos-te, Rei da Glória, adoramos-te, Senhor, adoramos-te, Senhor, com tudo quanto nós temos, adoramos-te, Senhor. A nossa alma te adora, o nosso espírito te adora, os nossos olhos te adoram, a nossa língua te adora, os nossos ouvidos te adoram, a nossa boca te adora, as nossas mãos te adoram, os nossos pés te adoram, porque o Senhor criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e pelo poder da mesma. O Senhor estendeu, Rei da Glória, os mares pelo poder da sua palavra. O Senhor firmou as estrelas, o Senhor firmou o sol e a lua pelo poder da sua palavra. O Senhor criou toda a vida, Senhor, pelo poder da tua palavra. O Senhor fez tudo que existia e essa existência. Rei da Glória, Senhor, o nosso palavra, o nosso poder, o exército de maldade, o exército de
Jesus. Te exaltamos, Deus. Glória, Senhor. Pertence completamente a Ti, Deus. Reconhecemos outro para Ti. Reconhecemos outro semelhante a Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Criador. No nome poderoso do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Vai dar o momento. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, nós te adoramos. Worship Jesus. Aparizo libra shakatas. Teos alabario catalabrasi ligas. And we worship you, Lord. Em nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Com as tuas mãos levantadas, permita-me dizer que Deus é bom. Ele é maravilhoso. As suas misericórdias duram para sempre. Ninguém como Deus. Ninguém é igual a Deus. Ele é soberano. No nome do Senhor Jesus. Peço que traga uma suave salsa de palmas. Uma suave. Em reverência a Deus que está nesse lugar. Diga a Ele o quanto você o ama. Que você o adora. Que você o louva. Que Ele é maravilhoso. Não há ninguém igual a Ele. Aleluia. Aleluia. Louvamos o Senhor Deus pela sua maravilhosa graça. Deus é bom, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado. Diga-lhe, Deus é bom. Amém. E adorar a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu posso abrir mão de pregar hoje para adorarmos a Deus. Porque foi para isso que Ele nos criou.
A nossa existência faz sentido quando nós o louvamos, quando nós o adoramos, pois Ele é maravilhoso. Aleluia. Quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro profético do Novo Testamento. Nós vamos escolher muito o livro profético do Novo Testamento. Para ver muitas pessoas ainda não chegaram lá. Isso é a escola dominical. Capítulo número 5, versículo número 10. Vai fazer de propósito não vos dizer qual é o livro ainda. Livro profético do Novo Testamento. Aleluia. O livro profético do Novo Testamento. Para todos vocês que não vão à escola dominical, é o livro de Apocalipse. Aleluia. A escola dominical chama por vocês e vocês respondem. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo de número 5, versículo de número 10. Alguém já está lá? Alguém com versão João Ferreira de Almeida pode nos ajudar? O que é que diz? Assim se lê a palavra do Senhor. Yes. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. Pensa que comece de novo, desculpa. E para o nosso Deus. Assim se lê a palavra do Senhor. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Estarei lendo o capítulo 1 de Apocalipse e o versículo 5, ou 4 e 5, diz assim: dedicatória às igrejas de João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte daquele que é, que era e que virá, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primeiro a ser ressuscitado dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Que a glória e o poder sejam dele todo o sempre. Amém. Aleluia. A igreja pode tomar os seus assentos. Nós queremos dar continuidade ao tema ministrado no domingo passado, uma vida de poder e autoridade. Sobre o subtema que diz a dinâmica do reino de Deus. Eu acredito que para todos que estiveram no domingo passado estão a viver uma vida de poder e de autoridade. Pela graça de Deus, pregador, esta graça, este poder está acontecendo na minha vida. E eu sou testemunha disso. O Senhor Deus tem feito grandes coisas na minha vida. A palavra do Senhor, onde nós lemos, João escreve Apocalipse estando em Patmos, ou o livro de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor fala no capítulo 5 que em um certo momento, quando o Espírito lhe tomou a uma certa sala, João viu um livro diante do trono de Deus. E a palavra do Senhor diz que havia um anjo ao lado do livro, um anjo poderoso. E o anjo clamava. Ele dizia o seguinte: quem é digno
A palavra do Senhor fala que houve um silêncio no céu. Quando João percebeu este silêncio, João começou a chorar. João começou a chorar. E a palavra do Senhor diz que então o homem disse a João: não chore, porque eis ali o Cordeiro de Deus. Ele morreu para ser digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos e ler o que está escrito nele. Então a palavra do Senhor continua a falar-nos deste Cordeiro de Deus que venceu a morte para desatar os 7 selos do livro, para ler o que está escrito no livro. E a palavra do Senhor diz que este Cordeiro morreu e com a sua morte perdoou o pecado de toda a humanidade. Só que também com a sua morte, com o seu sangue, usou para pagar e comprar os homens de todas as tribos. Ele usou o seu sangue para comprar homens de todos os povos, para comprar homens de todas as línguas. E a palavra do Senhor diz: e fez destas pessoas um reino de sacerdotes para Deus. Aleluia. Aleluia. A nossa administração vai se basear neste versículo. E os constituiu reis para Deus, seu Pai. Esta é a nossa administração. Várias vezes nós ouvimos sobre o reino de Deus. Onde que essas coisas começam? Quando que isto começa a se fazer sentir na vida do homem? A palavra de Deus nos fala de um certo homem também chamado João, mas não o discípulo ou apóstolo. João o Batista. Eu peço carinhosamente que você dedique esse momento inicial para prestar muita atenção nisso, porque o final vai ser difícil se não entender agora. A palavra do Senhor fala de um certo homem chamado João o Batista. A Bíblia diz que ele via no deserto. Ele comia mel silvestre e gafanhotos. Mas numa certa ocasião, João ouviu uma voz no deserto. E a voz que falava com João no deserto dizia: João, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas acreditam que João era a voz que clamava no deserto. Mas João não era a voz que clamava no deserto. João ouviu uma voz no deserto. Clamava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o que é o reino dos céus? Ou o que é o reino de Deus? Algumas pessoas preferem chamar reino dos céus. Outras preferem chamar reino de Deus. E nesta manhã nós falaremos do reino de Deus. O que é o reino de Deus? E como receber o reino de Deus? Eu acredito que quando nós falamos sobre isso, a nossa mente projeta diretamente uma vida eterna. Quando se fala do reino de Deus, a nossa mente projeta o reino dos céus. Projeta o reino dos céus. A fuma matilo. Quando falamos do reino de Deus, nós projetamos um lugar onde os anjos se encontram,
Quando falamos do reino de Deus, nós projetamos um lugar onde Deus está sentado sobre o trono. Mas o que queria ser o reino de Deus? Quando nós procuramos entender o que é que João Batista estava a dizer às pessoas, quando fala do reino de Deus, nós entendemos que João não se referia a um lugar. João não estava a falar de uma potência situada no lugar e onde nós devíamos nos encontrar. Quando João fala do reino de Deus, fala de um governo, fala de uma ideologia, fala de um poder político que viria a governar as pessoas. Coloco político entre as aspas. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos sobre a vontade de Deus na vida do homem. A palavra do Senhor é Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesus Cristo diz aos discípulos, e ele diz à multidão, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando eu li este versículo, eu comecei a me perguntar, por que é que João fala de arrependimento para receber o reino dos céus? E por que é que o início do ministério de Jesus, ele também fala do reino de Deus, mas não fala do reino de Deus como algo que nós devemos ir ter com. Ele fala do reino de Deus como algo que vem ao nosso encontro. E Jesus exagera. E ele diz que o tempo está cumprido. A palavra tempo que Jesus usa em Marcos 1,14. Do original é Kairos. Diferente de Eclesiastes capítulo 3. Onde a Bíblia diz todas as coisas têm o seu tempo determinado. O tempo que Salomão usa é o Cronos. Cronos é o tempo cronológico. É o tempo medido pelo homem. Mas o tempo que Jesus diz é Marcos 1,14. Quando ele diz que o tempo está cumprido, o tempo já está esgotado, já chegou a sua medida. É uma coisa poderosa que Jesus está dizendo. Primeiro é que Kairos é um tempo indeterminado. Kairos é um tempo que não se pode medir. Kairos é um tempo que não tem fim. Só que Jesus, ele começa a dizer, o tempo indeterminado já está determinado. Só foi porque hoje Jesus diz que o tempo está cumprido. O tempo já é abundante. O reino de Deus não se manifestou num tempo impróprio. O tempo de Deus se manifestou no tempo próprio. Só que o que é isso de manifestação? Do tempo de Deus. Manifestação do tempo de Deus é a manifestação do que não se podia determinar, do que não se podia cumprir, do que não podia estar abundante entre os homens. Mas quando Jesus começa a pregar, ele fala diferente de João Batista. Porque João Batista dizia, o reino de Deus, o reino de Deus vem vindo, está próximo. E
próximo. Agora está abundante. Está cumprido. E Jesus fala que o reino de Deus está aqui convosco. O governo de Deus está aqui convosco. Por que as pessoas mataram a Jesus? Não mataram a Jesus porque não lhe entenderam. Mataram a Jesus porque não entenderam o reino de Deus. Várias pessoas dizem o seguinte: Jesus não veio em glória. Não discordo de vocês, mas é uma coisa que Jesus trouxe poderosa, parte do seu reino, que é o reino de Deus. Irmãos, as pessoas estavam à espera de um líder político, estavam à espera de um Messias guerreiro. Quando o Messias se manifesta, ele diz que o reino de Deus, o governo de Deus, já está aqui. E ele diz o seguinte: arrependam-se e creiam no Evangelho. Aleluia. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A palavra arrepender, nós temos interpretado de uma forma talvez muito frequente. Eu peço a permissão dos professores da escola dominical. Quando nós olhamos para a palavra arrependimento, geralmente nós olhamos para uma ação de mudança de ações. Mudança de atitudes. Geralmente é assim, amém? Quando diz que alguém se arrependeu, não é quando você tem remorso, não é quando você sente dor do que você fez, é quando você decide mudar as suas ações. Só que quando Jesus diz arrependam-se e creiam no Evangelho, ele não usa esse arrependimento de mudança de atitudes. Do original metamelomia, ele usa o arrependimento metanoia, que quer dizer mudança de pensamento. Significa que o reino de Deus, a primeira coisa que exige do homem para que possa ter efeitos na vida dele é mudança de pensamentos. Se você ainda pensa como o governo dos homens da terra, o governo do reino de Deus não vai se manifestar na tua vida. Quando você ainda pensa como o governo dos reis da terra, o governo do reino de Deus não vai se manifestar na tua vida. Então Jesus diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Por que Jesus diz creiam no Evangelho? É que a primeira coisa que o povo precisava fazer era mudar de pensamento. Que pensamento? O pensamento que Satanás disse a Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, quando mentiu para eles, disse que seriam semelhantes a Deus. Afinal de contas, seriam pessoas diferentes de Deus. Só o Evangelho e o reino de Deus, quando chega a nós, muda o nosso pensamento para voltarmos a ser iguais a Deus. Ele diz arrependam-se. Jesus diz arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele poderia ter sido como João. Poderia ter dito arrependam-se, porque o reino do céu está próximo. Ele disse arrependam-se e creiam no Evangelho. O que quer dizer
Evangelho. Evangelho quer dizer boas notícias, boa informação, algo bom. Então Jesus estava a dizer: mudem de pensamento, mudem a vossa forma de pensar e acreditem na boa informação, acreditem nas boas notícias. Aleluia, aleluia. Eu precisava dessa toda a coluna aqui à frente. Aleluia. Não sei se isso é possível. Toda essa coluna, por favor, venham com vossas cadeiras. Inácio, me ajuda, por favor. Dentro em breve vamos terminar. Vamos para mover esse público. Podemos ficar aqui. Amém. Então Jesus, ele percebe. Jesus percebe que ele tinha uma informação para ensinar as pessoas. Ele percebe que tem uma informação para trazer as pessoas. Eu estou dizendo que Jesus disse: arrependam-se e creiam no Evangelho, creiam nas boas novas. O povo estava oprimido pelo poder romano. O povo já não tinha esperança, uma vida de esperança. O povo já não esperava algo diferente da sua história. Então Jesus começa a lhes falar a respeito do reino de Deus. Irmãos, nós pegam uma Bíblia, por favor. Jesus começa a lhes falar a respeito do reino de Deus. Ele começa a lhes ensinar a respeito do reino de Deus. São essas pessoas que anteriormente carregavam notícias de Satanás, carregavam informações do mundo, carregavam informações que não lhes beneficiavam, carregavam informações da mesma vida, do mesmo governo de maldições, governo de pobreza, governo de opressão, governo de possessão. Então Jesus decide começar a falar com o povo. E ele percebe a necessidade de explicar às pessoas o que é o reino de Deus. E a primeira questão que ele faz é: quem que semelharei o reino de Deus? Por favor, nós nos ajuda. Marcos 4, versículo 26 até 26. E disse: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Vamos continuar. Jesus começa a dizer assim: quem que semelharei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a uma semente que o homem lança sobre a terra. Ele vai dormir, levanta-se dia, levanta-se dia e de noite. E ele não sabe o processo do crescimento da semente. Mas a terra frutifica. Ele
sementes a terra ahlaliswa kwamhlaba frutifica. latswala Jesus está dizendo, em outras palavras, que existem 3 intervenções na execução do crescimento do reino dos céus. Primeiro é o homem que se compara a Deus. Segundo é a terra, que é o homem, nós. Terceiro é a semente, que é o reino de Deus. Então Jesus está dizendo que Deus decide pegar no reino e Ele lança na terra que somos nós. Ele lança o reino de Deus em nós. A responsabilidade do reino crescer não é de Deus, porque depois de Deus lançar, Deus Ele vai, deita-se, Ele descansa dia e noite. Ele não se preocupa com a semente lançada, porque sabe que lançou a semente no lugar onde a terra é responsável em frutificar. As coisas que a igreja não começou a viver, não porque Deus não lançou em nós. Nós ainda não somos uma terra frutífera. Ainda não começamos a dar vida à semente. Então aqui é que assemelharei o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a uma semente. Quando nós pregamos, nós lançamos uma semente. Quando nós falamos a palavra, nós lançamos uma semente. A responsabilidade da semente produzir não é do pregador. Continuar. Siga a outra palavra. O que é que diz? Marcos 4:30 a 33. A parábola do grão de mostarda. E dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola a representamos? É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas quando tendo sido semeada, Isso é importante. cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podia compreender. Segura este versículo. Jesus mais uma vez está dizendo o seguinte: mas aqui é que assemelharei o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente, como um grão de mostarda, a mais pequena de todas as sementes da terra. Mas uma vez, você não me entendeu? Jesus está dizendo, onde nós estamos, professores, no tempo de Jesus, quem estava governando? Herodes, Pilatos. Jesus está dizendo, onde nós estamos, há um governo de Pilatos. O governo de Pilatos era grande. Amém. O governo de Herodes era grande. E o governo de Deus era o mais pequeno de todos os governos da terra. Somente Jesus é que falava do reino de Deus. Ninguém mais falava do reino. Então Jesus está dizendo, aqui que assemelharei essas coisas. É como um grão de mostarda, pequeno dentre todas as sementes.
conhecido, ayitimiwi, não é grande, ayinkulu, não é famoso. ayifamosi, Dade, kambe uma vez semeada, alokhu lotsuka lidzwaliwa. desde o momento Loko que você decide lotsuka semear dzwala o reino de Deus uma na sikwembu tua vida, automina a wena Bíblia diz abhelela que kaya começa a crescer, lisangula kukula começa a criar ramos lisangula ukuba miba fortes. Naqueles ramos, as aves do céu vêm e fazem ninhos. E os homens, os animais da terra, descansam na sua sombra. Parece que o salmista sabia disso. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabe o que eu estou querendo te dizer? Eu estou precisando te transmitir a ideia de que o reino de Deus não é uma manifestação que nós veremos acontecendo no céu. O reino de Deus é algo que veremos manifestando-se em ti. É por essa razão que eu, antes do reino, era desprezível. Antes do reino, não era nada. Mas depois do reino, você sabe, aleluia, você sabe disso. Depois do reino de Deus, você começa a criar ramos. Você torna-se forte. Não deixe que as pessoas te digam que você é fraco. Se o reino estiver semeado em ti, deixa-me entrar no subterrâneo. A dinâmica do reino. O que é que Jesus está dizendo? Mas é que quando o reino é semeado, há pessoas sem sombra. Há pessoas cansadas. Há pessoas famintas. Mas uma vez, não duas, não três, desde o momento que decidimos semear, deixa-me falar isso de uma forma mais diferente. Sabe, amados, há pessoas que estão a passar mal porque não tem alguém para lhe ajudar. Quando você tem o reino de Deus, você é um centro de atração. Todas as coisas e pessoas olham para ti e sentem-se atraídas. Algumas já cansaram-se na vida. Outras estão passando mal. Outras estão famintas. Mas uma vez semeada, começa a criar ramos. E as aves do céu vêm e criam ninhos. Só que há um problema aqui, Inácio, o último versículo que você leu. Há uma coisa que Jesus está dizendo. Marcos ainda. Marcos 4, acredito que seja 33. O que é que diz? 33. E com muitas parábolas, tais que lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Segundo o que podiam compreender. Segundo o que podiam compreender. Só poder repetir. Repete o versículo. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Você está percebendo onde que está a origem do problema? A Bíblia está dizendo que Jesus ensinava o povo com muitas parábolas.
vutlhari segundo mayelana o que eles podiam compreender. leswi va poderaka swi ehleketa Existem coisas poderosas nchumu ya ku yi ni matimba do reino de Deus eka mfuma xikwembu que dependem do teu nível de compreensão. ya ku swi dependela leswaku u ta hleketisa njhani. Se ni loko this va swi vona swihlaka Existem coisas no reino de Deus nchumu eka mfuma xikwembu que, se falarmos, xa ku loko xi tshika xi você kalela pode até abandonar a igreja. u tshika kereke u tsukula. Jesus fez de tudo Yesu hambi a dyondzeke tindlela para explicar a essas pessoas kota u ta ku byela vanhu lava sobre o poder e a autoridade hikwalaho ka mfumo que o reino de Deus wa xikwembu estava a trazer nas suas vidas. eka vutomi la vona. Vou te explicar. Ta ku byela Porque no mesmo dia, hikuva ka siku leriya Jesus lhes mostra essas Yesu coisas. wa va komba nchumu leyi. Continua a leitura. Continua a leitura. E, sem parábolas, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Fazer o quê? Tudo fazer o quê? Em particular aos Declarava seus discípulos. em particular aos seus discípulos. Amados, Uma coisa, estamos a falar de uma dinâmica do reino de Deus. ele famba wa mfumo xikwembu. Hoje eu não vou conseguir falar tudo, Namuntlha ni nge ni khanele kwaswo. mas há um bocado que eu preciso introduzir. Ni ku nyikela swa switsongo koti ni swi hlaya. Jesus Yesu fazia de tudo a endle hinkwaswo para lhes falar em parábolas. a ku va byele swi Comparação swi fanele ku fananisa. significa que Jesus Swi lava leswaku Yesu pegava o reino de Deus a bheka mfumo xikwembu e colocava uma parábola, a nga mese a bheka xitalo uma forma simples i nchumu xa vevuka de lhes fazer entender. a ku va xi va ehleketisa. E a Bíblia diz: Swa bibele hlaya sem parábola, loko ku nga na switalo Jesus não falava com eles, Kreste a nga khaneli na vona mas kambe tudo a minchumu hinkwayo falava, declarava, a yi hlaya em particular hi aos swona seus discípulos. ka valandzi va vona. Amados irmãos, Vamakwesu há coisas neste lugar nchumu ka ndhawu que lowu você só vai começar a viver loko u ta sungula ku yi hanya quando, em particular, a nungu hi wexe começar a perguntar a Jesus. vutisa ka Yesu Kreste. Eu não sei, Mina ni swi tivi parábola a xitalo é para simplificar, não é, professor? Mas depois de Jesus simplificar, kambe loko Yesu Kreste a swi vekisa os discípulos a vadyondzisi queriam o que era mistério. a va dya leswaku munhu u podela swi vona. Depois de Jesus falar o que era simples, A loko Yesu a kha leswaku vevuka em particular, hi yexe os discípulos queriam coisas mais profundas. a vadyondzisa va dya nchumu É por essa razão, hikwalani na parábola do semeador, ka xitalo xa mudyayi Jesus diz aos seus discípulos: ka vadyondzisi por que perguntam, Senhor, leswaku hayi muvutisa por que falas com a multidão em parábolas? ni vanhu hi swihitano. Jesus diz: Yesu va hlaya para que ouvindo com os seus ouvidos, a ku va va ta swi twa hi tindleve ta vona não ouçam. va nga twi. O que significa? Hlaya leswi É que as pessoas a vanhu estavam para lhe ouvir com os seus ouvidos, a vanhu ku va va ta ku twa hi mas não estavam atentas kambe va nga para lhe entender com o seu coração. va ta miehleketo hi mbilu. Quando Jesus diz, ouvindo com os seus ouvidos, não ouçam, A loko va hlaya swaku mi twi hi tindleve ta é que eles ouviriam, leswaku vana va ta twa. mas não tinham atenção nas palavras de Jesus. Hi hlaya ka xitalo xa Yesu Kreste E vendo com os seus a olhos, loko va voni hi timbetlelo não vejam. ku nga voni. Estamos todos aqui na igreja Kona hinkwaswo la kerekeni e o irmão Salomão está contemplando o milagre da parte de Deus. Solomão a vona mahlori Você desde que abrimos a igreja, é dia 7 de agosto, né? desde nga pfula xikwembu a kereke 2022. dia 7 de agosto. Desde que abrimos a igreja, Desde nga pfula kereke no dia 7 de agosto, dia 7 de agosto 1 de agosto de 2022, dia 2022 você só vê a vida dos outros wena u vona vutomi la van'wanyani andando. na yi famba. Eu sei que Mina na swi tiva leswaku existe aquilo que nós chamamos ku ni leswaku ha vitana de tempo de Deus. a nkamba wa xikwembu
Mas Jesus, conforme dizendo no princípio, kambe yesu kufanele sonhlaya nasamuna ele disse que o tempo de ake Deus leswaku nkama xikwembu está terminado, wu hetile está cheio, xa wu talile está abundante. xa wu pfundza Significa, em outras palavras, aya marito que mabengani nós não oramos para o tempo de Deus vir. kama xikwembu O tempo de Deus está abundante. wa pfundza. Eu sinto-me Jesus, Inácio, titwana lili yesu falando à multidão nakukhalele ka vanhu conforme eles tinham a capacidade de entender. ku fanele leswi a swi kota ku swi ehleketisa. Aleluia. Amen. Jesus diz aos seus discípulos yesu wa hlaya ka vadyondzisi na parábola do semeador: a xitana xa mubyali vendo com seus olhos, loko mu vona matihlo ya n'wina não vejam, a mi nge te vona mas kambe a vocês n'wina é dado a conhecer os mistérios do mu reino. nyikiwa ku tiviwa a mixoma ya mfumo. Diga-me, igreja, byeleni kereke nesta semana, ka vhiki leyi qual é o mistério do reino leswaku hi lini misteri que você está vivendo? ya n'wana wa hi hanya. O que é mistério? O que é segredo I ncini ka do reino ya mfumo que você está vivendo? ya ku wena wa wu hanya. Há uma coisa que eu conversava com o Mike, acho que foi na sexta-feira. vula na mande sexta-feira Eu disse o seguinte: byela leswi há uma palavra ku ni rito que Deus diz em Deuteronômio. xikwembu xi ka Deuteronomy Acredito que sejam os sacerdotes que dizem. va sacerdote lava hlaya 29 e 20, né? Esse. Ele diz assim: a hlaya leswi as coisas a minsumo ocultas ya ku fihliwa pertencem a Deus ya xikwembu e kambe as reveladas a leya ku ya voniwa pertencem a nós ya hina e aos filhos. ya vana va hina. E Jesus no Novo Testamento vem dizer: kreste ka vatswari n'wana wa hlaya ninguém conhece o Pai kambe tiva ka tatana senão o Filho, na va kawutanga e que o Filho a n'wana quiser revelar. leya byo n'wi kombaka No outro momento, Jesus também diz: kambe va ya leswi va eu não vos chamo mais ni hambi vitani de servos, porque os servos va vatirhi não conhecem o segredo, a va yi tiva não conhecem os a mistérios. va yi tiva kungu. Por que que Jesus fala a isso? yesu kreste hlaya É leswi porque sacerdotes va sacerdote eram servos, va vatirhi profetas a va eram servos. vatirhi. Então Jesus está dizendo: yesu kreste wa a hlaya dimensão que eu vos introduzo gava leswi não é de servos, é de amigos, porque amigos conhecem os segredos dos seus amigos. kungu ya vanghana ya vona É presta atenção, professor Ed. kona mticheni. Deus disse o seguinte: yesu wa hlaya poderia eu mina fazer uma coisa na terra ni nga kota mina ku hemba nchumu ka sem misava antes consultar na ku sanguna o ni meu amigo vatisanga Abraão? a munghana wa mina abrahamu. Vocês estão entendendo o que eu estou va dizendo? swi hleketise leswi ni hlaya Há um nível ku ni xigava da dinâmica do reino de a Deus famba fuma xikwembu que Deus quer com que a gente viva. loko xikwembu xi lava ku va hi hanya. Há um poder que Deus quer com que a gente viva. matimba wa ku xikwembu xi lava ku va hi hanya. Peço para dar continuidade. Já estaremos terminando. Verso 35. E naquele dia, cedo já tarde, Ok. disse-lhes: passemos para outra banda. Wait. No mesmo dia, professor Ed, ele estava a lhes ensinar sobre o reino de Deus. Naquele mesmo dia, entardeceu. Significa que ainda que introduzidos kambe loko hi nghenisile no reino de Deus, a fuma xikwembu não significa que não vai entardecer a nossa vida. tibuma ka vutomi ya hina. Só que é vantagem kambe quando estamos loko no reino de Deus fuma xikwembu e entardece. Porque quando chega a noite, quando hlasa usiku o momento do choro, nkarhi wa nós também chegamos no tempo da transição. Nós chegamos no tempo da passagem. nkarhi wo ndlula. Jesus disse: yesu wa byela não está tarde.
já não se pode trabalhar. Esta tarde já não se pode fazer nada. O que podemos fazer? Passemos para outra banda. Nesta tarde, eu vim te convidar a passar para outra banda. Há um convite de Deus. Isso é poderoso, Salomão. É que Jesus ensinou-nos a respeito do reino de Deus. Quando entendeceu, decidiu-lhes mostrar o poder do reino de Deus. A Bíblia diz que eles despediram a multidão. Eu vou te dizer, se você quer contemplar o poder de Deus, procura Jesus em particular. Procura Ele em off. Grandes coisas Jesus fez em off. Você precisa lhe procurar em off. Há coisas que Ele quer dizer a respeito da tua vida. A Bíblia diz, Ele diz, despeça a multidão. E entramos no barco. Passemos para a outra margem. Escuta, se você quer viver o poder do reino de Deus, para de entender as coisas como todo mundo entende. Para de agir como todo mundo age. Para de pensar como todo mundo pensa. Jesus disse, passemos para o outro lado do mar. Duas coisas aconteceram. Quando atravessavam, e quando chegaram. Na outra banda, a Bíblia diz que era uma terra de gadarenos. E havia um homem endemoniado. Havia um homem possuído por um outro reino. Jesus disse, passemos. Quando Jesus entra no barco, ele dorme na popa do barco. Popa é o lado de trás. Eu não sei se isso tem alguma explicação. Não sei se isso tem um significado. O que eu sei é que Jesus está no barco. Jesus estava no barco. E a Bíblia diz que levantou-se uma tempestade. Levantou-se uma. Aqui que eu posso assemelhar o reino de Deus. Não vês que perecemos? Os discípulos levantam Jesus e levantam para ele ajudar a tirar água. Somos muitos de nós que acordamos a Jesus, ele entregamos um balde. Ajudamos a tirar água. Quando Jesus acorda, ele diz, homens de pouca fé. Ele depois repreende o mar. Ele repreende a tempestade. E a
Bíblia diz que houve uma grande bonança. Akamashashasha ukumini kurula. Por que que Jesus disse homens de pouca fé? Hayi Yesu Kristu ahlesha kungawani unokholwa É katsongo. porque Jesus já havia lhes falado Leswaku por Yesu muitas parábolas byelixi tala a xinyingi. respeito do reino de Deus. Mhaka ta mfumo Xikwembu. E o reino de Deus Mfumo Xikwembu. se manifesta onde alguém crê nas boas notícias. O que Jesus estava dizendo? Hayi Yesu Kristu ahlesha. Vocês têm experiência, Wena muri kamati. mas eu já vos falei Kanti mina mbyelini. sobre boas coisas. Xume ya bo. O que precisavam fazer Leswaku kufanele ku xiendla. era crer Ela e kumukholwa. agir na vossa fé. Ku tlhela ku tirha mayelana ni ku pfumela ka n'wina. Quando o reino de Deus Loko mfumo Xikwembu. está plantado em nós, não precisamos despertar o mestre, porque o reino de Deus está em nós. Por isso Jesus disse: não se enganem quando vos disserem, ali está o reino de Deus, ou já está o reino de Deus, porque Ele está dentro de vocês. Amados, Deus deseja, Deus deseja que a tua vida seja uma vida de poder e autoridade. Jesus, em Apocalipse, traz essa revelação a João. A Bíblia diz que João viu um cordeiro como sacrifício, mas agora o cordeiro estava em pé e ao seu lado havia um livro com 7 selos. Então o anjo forte, ele começou a bradar: quem é a pessoa digna de abrir este livro e desatar os seus 7 selos e ler o que nele está escrito? João diz: oh, no silêncio, no céu, oh, no silêncio, os anjos calaram, profetas calaram, sacerdotes calaram, Elias estava calado, Moisés estava calado, não havia ninguém com palavra. João diz: naquele momento eu vi um homem. Não chora, porque já viu o cordeiro de Deus. Quem é esse cordeiro de Deus? É o mesmo de João Batista. Que seja ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que este cordeiro não fez só tirar o pecado, ele tira o pecado e traz o reino de Deus. John, do not cry. Não chora. Ali está o cordeiro de Deus. Venceu a morte. João, ele venceu aquilo que vos governava. O que vos governava, ele venceu. Venceu o pecado. Chora, João. Ele está ali, o cordeiro de Deus. Don't cry, John. Este homem exagera. Este homem exagera. Ele diz que Jesus, com seu sangue, perdoou os pecados dos homens. Ele comprou para Deus homens de todas as tribos. Este cordeiro comprou para Deus homens de todas as línguas. Significa que pelo sangue de Jesus
João não chora porque o cordeiro já comprou pessoas. João não chora porque este cordeiro comprou todos os povos. João não chora porque homens de todas as nações foram compradas. Depois de comprar, perdoar. Calma, please. Vem cá. Sobe. Estes homens foram comprados por Deus. Homens de todas as nações. Homens de todos os povos. Homens de todas as línguas. Ele os comprou. Depois de comprar, perdoou o seu pecado. Constituiu. Você estava a viver no domínio do pecado. Por isso Jesus disse aos fariseus: vocês dizem que nunca foram escravos de ninguém, mas a vocês digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escolha a verdade. Ele levou escravos, constituiu reino. Eram todos escravos, eram todos condenados, eram todos sem esperança, não tinham poder, nem sobre Pilatos, nem sobre Herodes, eram escravos. Jesus chegou, comprou a eles, depois de comprar. Levanta, por favor, levanta. Depois de comprar, a Bíblia diz: depois de lhes comprar, depois de Jesus, eles lhes constituiu reino e sacerdócio. Jesus comprou pecadores. Jesus comprou escravos. Jesus comprou pessoas limitadas. Depois disso, deu-lhes cadeira do seu reino. Éramos escravos. Estávamos condenados. Agora, o que nós falamos, irmã Nilza, os homens quando ouvem como uma Nilza normal, ouvem como o rei falou. Há uma coisa que você precisa entender: Deus deu autoridade de rei. Pay attention, please. Preste atenção. Há uma coisa poderosa que eu quero te dizer. Deus nos fez reis e sacerdotes. Isso significa, como sacerdotes, temos autoridade divina. Como reis, temos autoridade na terra. Sabe? É uma coisa poderosa. Quando você fala, Salomão, está me entendendo? Quando nós falamos, não falamos como Elias. Está a falar. Falamos como um rei. Está a falar. Que é a pessoa que ousa afrontar a palavra do rei. É por
Jesus levantou-se. Podia ter dito aos discípulos: vamos tirar a água do poço. Ele disse: não, I am a king. Eu sou rei. Quando falo, a natureza ouve. Quando falo, as coisas me obedecem. Ele disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E a Bíblia diz: houve bonança. Qual é a autoridade que você exerce no reino de Deus? Reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus é um tipo de governo. É uma forma de agir de um determinado lugar chamado reino dos céus. Jesus está dizendo: quando Jesus fala com Pilatos, ele diz a Pilatos: o meu reino não é desta terra. Se fosse, eu ordenaria aos meus seguidores, eu ordenaria aos meus seguidores para que lutassem por mim. Você acha que Jesus não tinha poder de ordenar e os seguidores lutarem por ele? Jesus disse a Pilatos: Pilatos, você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Mas a autoridade que você tem recebeu do meu Pai. Estou falando com alguém? Eu disse que estou a terminar. Aleluia. Amém. Se o pastor estivesse aqui, eu teria já terminado pela terceira vez. Escuta, Deus quer te ver você a reinar. Se Deus não quisesse te ver a reinar, há uma tradução, Inácio. Porque nesses versículos, a Bíblia depois diz: reinarão para sempre. Há traduções que dizem: estão reinando. Você tem um governo. E o teu governo não é desta terra. Não permita que as circunstâncias deste mundo abortem um plano e propósito do reino de Deus. Não permita. Você é um rei. Há um pastor. Um profeta. Ele já vai pregar uma vez. Vai esse versículo. Ele falava, acredito que seja de Efésios. Ele disse o seguinte: porque eu sei que ele mais vão sair daqui. Vão dizer: eu sou rainha. No reino de Deus não há rainha. Deus nos fez reis. Deus tem o nível de autoridade. O nível de autoridade não é diferente. Num reino, quando há um rei, geralmente ele tem maior autoridade. Mas no reino de Deus, a mesma forma que você manda, a mesma forma que eu também irei mandar. Viram, mulheres? O Espírito vai passar. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Na tarde de hoje, eu peço que você se revolte contra a tua vida natural. Eu peço que você se revolte contra o teu pensamento natural.
Bíblia diz Bibele hlaya que o homem natural leswaku vavanuna não entende essas coisas. vavanuna va nyama va Mas swihlekerile o homem espiritual kambe vavanuna va moya entende. va swi kuma Por quê? hi mhaka voni Coisas espirituais mapfumbi ya moya discernem-se espiritualmente. a mipfumbi ya moya yi tikombe hi vanhu va moya Há quem quer estar no trono hoje. ku loyi a byo tshama na fuma namuntlha Há quem quer estar no trono hoje. byo tshama na xisamu namuntlha Levanta-te, por favor. sekeleka na kombela Oh, Shatala Bariukata. Ibarezo Mandelia Cataralas. Libera go Shatara Mandelimus. Itarizo Licatala Mandelimus. E Catoli Brassa Ketere Meshandaras. Indozele Alabares. Ete Kotala Mande Kotala Bariose. Iteyo Masia Mashatalas. Meshia. Mario Shatala.